Fala, galerinha, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de geografia. Bom, como eu disse para vocês, né, toda vez que nós tivéssemos algum problema de interrupção, usaríamos aqui o meu canal do YouTube para termos nossas aulas, né? E hoje é um desses dias, né? Tivemos um pequeno probleminha aqui na internet, e aí por isso vocês vão assistir essa aula através do meu canal do YouTube. Sem, obviamente, prejuízo nenhum para vocês, a aula é a mesma, gravada da mesma forma, a única diferença é que vocês vão ter que se comunicar comigo através, né, do WhatsApp, né, ali no privado, ou, por exemplo, depois vocês podem mandar a dúvida em conjunto no grupo que nós temos lá, tá? Mas como eu disse, né, sejam bem-vindos mais uma vez a essa aula de geografia. A partir desse momento eu vou começar a transmitir a minha tela completa para vocês que vocês possam partilhar comigo da apresentação de slides que nós temos, tá? Lembrando que essa aula pertence ao segundo ano do ensino médio, preferencialmente do colégio, né, Adalto Bezerra, da Escola de Ensino Médio Adalto Bezerra, de todos os turnos, tá? Nós estamos iguais em ritmo de matéria, tá? Partilhando agora para vocês, ok? Eu vou mostrar aqui o slide. E aí a gente vai partir exatamente de onde a gente parou da semana passada, tá? Falando aqui especificamente do papel das transnacionais. Primeiro, tá, galera, esclarecer uma coisa. Alguns autores utilizam o termo transnacional, outros autores utilizam o termo multinacional. Mesma coisa, tá? Tanto faz chamar transnacional, países diferentes, como multinacional, muitos países, tá? Então, não há diferença do termo transnacional para o termo multinacional, ok? E aí, galera, as transnacionais, né, elas se espalharam pelo mundo mais intensamente, principalmente após ali a Segunda Guerra Mundial, né, elas são as principais responsáveis pela integração econômica da globalização e pelo, né, o que o Milton Santos vai chamar ali de revolução técnico-científica e informacional. Essas empresas também, pessoal, politicamente falando, né, elas tiveram um importante papel na contenção da expansão do socialismo através do mundo, né, já que o socialismo ele não tem essa questão das empresas transnacionais. Então, primeiro de tudo, né, só para explicar para vocês o que é uma transnacional. É uma empresa que ela tem a sua matriz em um país, né, seja ele a França, o Brasil, a Inglaterra, ou, né, qualquer país do mundo, e ela vai ter filiais, né, para produzir em vários países do mundo. Por exemplo, né, algumas das mais conhecidas transnacionais do mundo, elas atuam no ramo automobilístico, né? E qual é esse ramo automobilístico? Da produção de automóveis, principalmente automóveis de passeio. É muito comum, por exemplo, aqui no Brasil, nós nos depararmos com carros da Volkswagen, uma empresa da Alemanha, com carros da Fiat, uma empresa da Itália, com carros da Hyundai, uma empresa da Coreia do Sul, e até com carros da Toyota, né, que é uma empresa japonesa lá do outro lado do mundo. Esses carros, pessoal, eles são fabricados aqui no Brasil, eles não são carros importados, são fabricados aqui no Brasil, mas sob a supervisão da matriz, né, decidido, tudo que é decidido com relação a essa produção, é decidido lá na matriz, no caso da Toyota do Japão, a Renault da França, né, a Volkswagen na Alemanha e por aí vai. Outras transnacionais, né, multinacionais conhecidas, são as multinacionais do ramo de eletrônicos, né? Se a gente pegar o nosso celular mesmo, ele é LG, Coreia do Sul, ele é Samsung, Coreia do Sul, ele é Motorola, Estados Unidos, que mais recentemente foi comprado pela Lenovo, que é chinesa, né? Se a gente pegar, por exemplo, os nossos notebooks, né, eles são Dell dos Estados Unidos, eles são Lenovo da China, né, eles são Sony do Japão, então aí também um exemplo de transnacionais. Se a gente pegar, por exemplo, né, os nossos eletrodomésticos, você tem lá, sei lá, estou olhando aqui para o meu micro-ondas, né, o micro-ondas ele é, vamos supor, Electrolux. Então, ele é de uma empresa de Luxemburgo, né? Ele é, por exemplo, um micro-ondas LG. Então, ele é de uma empresa da Coreia do Sul. A sua geladeira, por exemplo, vamos supor, você tem uma geladeira ali Panasonic, né? Panasonic é uma empresa do Japão. Ou seja, né, as transnacionais, elas acabam, na verdade, produzindo inúmeros produtos, né? Que a gente acaba nem percebendo, mas eles fazem parte da nossa vida e trazem, né? Essa ideia de globalização para dentro da nossa casa. Eu já tinha comentado isso, inclusive, em sala com vocês, em todas as salas do segundo ano que eu dou aula, quando a gente estava falando de globalização, para a gente perceber que a globalização, às vezes, ela nos afeta, mesmo que nós queiramos ali fugir desse processo, tá? Então, o papel das indústrias, né, e das empresas transnacionais é produzir determinados produtos a partir de uma matriz em um país, né, através ali das suas filiais em outras nações, ok? Beleza?
Então, esse aqui é o primeiro momento que eu vou comentar com vocês, o chamado papel das nossas transnacionais. Lembrando, tá? Dúvidas sempre através lá do nosso canal Grupo da Sala, ou, né, se a dúvida for mais específica, vai ali no privado, quando eu tiver tempo eu resolvo, ok? Beleza? Vamos lá, passando então, pessoal. A gente vem para essa parte aqui, que vai falar dos 3 tipos de concentração industrial mais comuns que nós temos, né? O primeiro deles, gente, é o chamado distrito industrial, né? Toda cidade, Iguatu, Icó, Maracanaú, Fortaleza, né, São Paulo, Rio de Janeiro, é normal que toda cidade ela tenha um distrito industrial. E aí o que faz o distrito industrial? Como o próprio slide aí está dizendo, é uma área do território com algum ou alguns tipos, né, de fatores locacionais que fazem com que as indústrias acabem se instalando lá. Por exemplo, né, aqui no Iguatu, pelo que eu andei pesquisando e pelo pouco que eu conheço da cidade ainda, né, o distrito industrial ele disponibiliza terrenos gratuitos para as indústrias que se instalam aqui, né? Então você vai, por exemplo, ver ali a Dakota, ela ganhou o terreno, né? Você vai ver ali, por exemplo, sei lá, a Corban, ela deve ter ganhado o terreno. Você vai ali, por exemplo, para outras indústrias, né, principalmente agroindústrias, indústrias do polo calçadista, têxtil, elas também ganham terreno. Isso é um fator locacional, né? Essas indústrias também, elas podem não ganhar o terreno, mas elas podem, por exemplo, ter desconto no ISS, né, que é um imposto municipal. Elas podem, por exemplo, ter, né, um desconto ali na sua conta de água, já que o SAIA, que é um serviço também municipal, ou seja, né, elas vão se aproveitar de algum fator locacional, né, proximidade com a distribuição de energia, uma via nova, né, próxima à saída da cidade ou próxima à entrada da cidade, e aí é uma área do território que vai ter algum tipo de fator locacional para atrair indústrias para determinada localidade, né? Para quem não sabe, mais ou menos, né, o Distrito Industrial Iguatu tem 2 distritos industriais, né? Um deles ali depois da Coab 3, né? E o mais novo Distrito Industrial de Iguatu é aquele que fica ali para a região do João Paulo, né, para aquela região ali para trás, pertinho ali do Detran, né, você vai ter ali uma região meio João Paulo, se conectando ali com Areias, né, com Areias 2, com outros bairros ali, mas é pertinho ali daquela região. Para quem não quer se localizar mais ainda, ali perto do Detran, né, é o novo distrito industrial de Iguatu, né. Fortaleza, por exemplo, é uma cidade, né, a capital do nosso estado, que ela não tem mais distrito industrial, né? Fortaleza não promove mais esse tipo de atração locacional para as indústrias, ela transferiu isso, né, para Maracanaú. Alguns de vocês aqui que já foram ali naquela região devem conhecer, né? O Distrito Industrial de Maracanaú, que tem aproximadamente ali 40 indústrias, né, localizadas, e isso traz emprego, arrecadação de impostos, né, e uma série de benefícios para o município, né, onde essas indústrias acabam se instalando. Então, isso que é um distrito industrial, é uma área reservada para alocação de indústrias, tá? Por outro lado, galera, nós temos também a possibilidade de ter o parque industrial, né? O que é o parque industrial? O parque industrial é uma região onde se reúnem tipos de indústrias comumente associadas e que se aproveitam de serviços comuns. Exemplo, vamos supor que o parque industrial de Iguatu, ele tivesse indústrias de tecidos, indústrias têxteis, né? Essas indústrias, elas se instalariam ali naquele parque industrial e normalmente aquele parque industrial, ele teria água e energia abundantes, né, para distribuir ali para aquelas indústrias, ou seja, é um serviço de distribuição de água e o serviço de distribuição de energia, ele está associado, né, àquele parque industrial o qual as indústrias acabaram se instalando, beleza? Isso é diferente do distrito industrial. O parque industrial, ele não tem necessariamente um fator locacional, mas ele tem serviços, né, que vão ser disponibilizados para aquelas indústrias ali. E lembrando, né, obviamente também, o parque industrial ele vai ser bem menor do que um distrito, né, todo localizado para ter as indústrias instaladas ali. Por último, galera, né, o último tipo de concentração industrial que a gente dá uma olhadinha aqui é o chamado complexo industrial. O que é o complexo industrial? O complexo industrial, então, galera, vai ser um grande aglomerado de indústrias que podem ou não estar interligadas, né? Ou seja, é um mega distrito industrial, né? Então, a gente pode até, na verdade, galerinha, fazer uma associação aqui. Eu posso, na verdade, então, inclusive, dizer para vocês, né? Um conjunto de parques industriais transforma-se num distrito industrial,
com os fatores locacionais, e um grande distrito industrial, ele passa, na verdade, a ser ali um complexo industrial, tá? Então, o complexo industrial, ele é um grande aglomerado de indústrias, e essas indústrias, elas podem ou não estar associadas. Quando você tem um complexo industrial, às vezes você tem indústria de produção, sei lá, de cuscuz, né, a partir de farelo de milho, e você pode ter do lado uma indústria de autopeças, não há problema nenhum nisso, né? Do lado dessa indústria de autopeças, você pode ter uma indústria têxtil, e do lado dessa indústria têxtil você pode ter uma metal mecânica com produção de esquadrias, né, esquadrias de metal. Ou seja, né, o distrito industrial, ele vai conglomerar essas várias indústrias, ele vai aglomerar essa quantidade grande de indústrias que não necessariamente precisam estar ali interligadas, ok, meus queridos? Então, são os 3 tipos de concentração industrial que a gente precisava ver. O distrito industrial, o parque industrial e o complexo industrial, tá bom? Passando aqui mais uma vez, vocês observam aí, a gente vai para o último slide, né, da nossa aula e para a última parte da nossa explicação, para encerrar, né, até porque na semana que vem a gente vai estar dando uma olhadinha ali nos chamados modelos, né, de produção. Aí a gente vai falar de Taylorismo, Fordismo, né, vai falar de Toyotismo e vai ainda comentar ali o chamado modelo de produção do Volvismo, tá bom? Gente, ó, então, os tipos de indústria, eles podem se dividir a partir de 3 critérios diferentes, tá bom? Que critérios são esses? Por exemplo, o primeiro critério é com relação à matéria-prima e energia. Aí, nós podemos classificar a indústria em 2, né? Essa indústria, ela vai poder ser uma indústria considerada como indústria pesada ou indústria leve. O que é a indústria pesada? O próprio nome está dizendo, ela trabalha com a matéria-prima pesada, com a matéria-prima ainda bruta, né? Ou seja, é minério de ferro, é minério de bauxita, é madeira, né? É petróleo, né? Então, essa indústria pesada, ela vai pegar a matéria-prima in natura, ela vai pegar a matéria-prima direto da natureza, para posteriormente ela levar essa matéria-prima aos outros tipos de indústria, né? Essa matéria-prima ela é transformada e é levada aos outros tipos de indústria, tá certo? Isso é a chamada indústria de base. Sem ferro eu não produzo cadeira, né? Sem plástico, por exemplo, eu não consigo montar um carro, né? Tem várias peças de plástico. Sem, por exemplo, silício, eu não consigo montar equipamentos eletrônicos, né? Sem alumínio, eu não consigo fazer nenhuma panela, né? Posso fazer também de aço, né? Mas sem aço e alumínio, por exemplo, eu não consigo fazer nem panela. Ou seja, né? Você vai ter ali uma série de materiais que eles são retirados da natureza, eles são transformados, né? Pela chamada indústria pesada, né? Ou chamada também indústria de base. Bom, galerinha, chegamos agora à classificação de indústria que é classificada como leve, né? O próprio nome está dizendo o que é a indústria leve. Essa indústria leve, ela é uma indústria que ela vai consumir, né? Tanto menos matéria-prima quanto menos energia do que a indústria pesada. Por quê? Porque a indústria leve ela já vai produzir os produtos que chegam até nós, né? A indústria leve ela pode ser de bens duráveis ou de bens não duráveis, mas, por exemplo, né? A indústria leve não vai trabalhar comprando aço, mas ela vai, perdão, desculpa, ela não vai trabalhar comprando minério de ferro nem manganês, mas ela vai trabalhar comprando aço para fazer carro, né? A indústria leve, ela não vai trabalhar comprando minério de ferro e nem resina de petróleo, mas ela vai trabalhar comprando plástico e vai trabalhar comprando ferro para poder montar, por exemplo, uma geladeira, né? Então, a indústria leve é aquela indústria responsável por pegar essa matéria-prima elaborada, transformar em um produto que ela leve até nós, né, para que nós possamos consumir, tranquilo? Então, o primeiro critério que a gente utiliza aí é quanto à matéria-prima e quanto à energia, né? É uma indústria pesada ou indústria de base, essa vai ser o primeiro tipo, e indústria leve, tá? É o segundo tipo. Ok, galerinha, vamos lá. Chegando aqui ao nosso final, a gente vem quanto à tecnologia, né? Tradicional, moderna ou de ponta. Aí, galera, quanto ao nível tecnológico utilizado dentro de uma indústria dessa. Por exemplo, a indústria tradicional é normalmente, para não errar, tá? Uma indústria ligada à primeira e à metade da segunda revolução industrial. A primeira todinha é tradicional, têxtil, calçadista, moveleira, alimentos, bebidas, né? Toda essa indústria é uma indústria tradicional, o nível tecnológico existe, mas é um nível bem menor, né? E aí, até ali a metade da segunda revolução industrial, siderúrgica, metalúrgica, petroquímica, né? Ela também é uma indústria
considerada como tradicional, ou seja, desde os primórdios das revoluções industriais, elas estão aqui presentes para nós, tá bom? Nós temos também a indústria moderna, que aí essa indústria moderna seria o quê, né? Seria uma indústria que ela vai agregar mais tecnologia, normalmente o quê? Informática, telecomunicações, né? Emprega um pouco de robótica. E aí, quem que seria ela? Tá hoje uma indústria considerada como moderna? Automóveis, né? Eletrônicos, eletrodomésticos, eletroportáteis, todas essas são indústrias consideradas como indústrias modernas, tá? E aí chegamos à chamada indústria de ponta, o próprio nome está dizendo. Tecnologia de ponta, indústria de tecnologia de ponta, que seria o quê? Aí seria a indústria farmacêutica, seria a indústria da química fina, seria a indústria aeronáutica, seria a indústria aeroespacial, seria a indústria, inclusive, olha galera, quanta tecnologia considerada como indústria de ponta, né? A tecnologia relacionada aos chamados biocosméticos, né? Tem muita tecnologia ali empregada, né? Você pega um rímel, você pega um batom, você pega um shampoo, tudo aquilo tem tecnologia e é tecnologia de ponta, né? Essas indústrias que, obviamente, fornecem produtos para nós. A própria indústria alimentícia, né, com os transgênicos, ela é uma indústria de ponta também, tá bom? Por último, né, quanto ao destino do produto, aí fica mais fácil, né, galerinha? Ó, bens não duráveis, o próprio nome está dizendo, né? Bens não duráveis são aqueles bens que duram pouco, né? Mesmo que a gente tenha cuidado. Quem são eles, né? Tecidos, calçados, né? Alimentos, bebidas, todas essas indústrias, elas são de bens não duráveis. Elas são ali que produzem bens que, mesmo que eu tenha cuidado, eles vão durar menos de 2, 3, 4, 5 anos, né? Diferente de uma indústria que produz bens duráveis. Aí um carro dura muito, uma geladeira dura muito, né? Um fogão dura muito, né? Tudo isso dura mais de 3, 4, 5 anos. Você pode, obviamente, ter ali um certo nível de cuidado, seu produto vai estar lá para você. E aí, essa daí são as indústrias que fazem com que os destinos dos produtos cheguem a nós, né? Bens de consumo não duráveis e bens de consumo duráveis. E por último, né? A indústria de bens de produção ou de bens de capital, que aí essa indústria não produz nada para a gente em si, mas ela acaba produzindo para as outras indústrias. Quando a gente lembrar de indústrias de bens de produção de bens de capital, a gente lembra da indústria de máquinas, né? A indústria da esteira, a indústria do guincho, a indústria da máquina de prensa, a indústria do torno mecânico. Todas essas máquinas, elas tiveram que ser montadas e produzidas em algum local para poderem ser consumidas, né, por essas indústrias. E quem acaba as produzindo é a indústria de bens de produção ou bens de capital. Tranquilo? Galera, ó, podemos observar então que o slide chega ao fim, né? E aí eu vou fechar aqui e vou parar de transmitir nesse momento, tá bom? E aí agora, né, eu venho aqui para me despedir de vocês, né, dizer, obviamente, que espero que vocês tenham realmente conseguido entender, né? Como eu já falei, qualquer dúvida, fala lá comigo, e aí eu vou passar a atividade para vocês depois e recolho isso na semana que vem, tá bom? Agradeço demais a todos aí que assistiram o vídeo, né? Estão comprometidos com o nosso processo de ensino-aprendizado. Desejo a todos uma boa sexta-feira, um bom final de semana, fiquem bem, tá? Um abraço virtual, tudo de bom. Valeu, galera. Tchau, tchau.